Você sabia que a nossa alimentação ela pode estar diretamente ligada ao nosso emocional? Pois é, viu, gente? E aí, nesse momento, né, de isolamento, tem muita gente aí ou que está comendo mais, o que é bem mais provável, pelo que eu estou acompanhando, ou que está comendo menos. Pois é, e aí, como é que a gente pode lidar com essa questão da ansiedade nesse momento, junto com a nossa alimentação? Quem conversa com a gente sobre isso é a psicóloga Marina Fiuza por Skype. Marina, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Então, Marina, vamos começar falando sobre isso para o pessoal de casa. É verdade que o emocional ele pode influenciar na nossa alimentação? Sim, com certeza. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar muito o que é o sinal de fome e o que são os sinais de ansiedade. Sim. Às vezes as pessoas não conseguem entender bem, porque todas as nossas emoções, elas são, na verdade, refletidas no nosso corpo de algum modo, tá? Então, assim, a gente só sabe, na verdade, que tem uma emoção porque a gente sente no corpo. Então, quando eu tô triste, por que as pessoas falam, eu tô com uma dor aqui, tô ansiosa, tenho essa vontade de comer, tô com vontade de comer. E, às vezes, esses sinais de fome, eles podem ser confundidos com os sinais de ansiedade. Tá. As pessoas elas têm a tendência a ter essa ansiedade em momentos, por exemplo, como esse ou não? Essa ansiedade em relação à alimentação ela pode aparecer em qualquer momento? Na verdade, não é, às vezes, uma ansiedade com relação à alimentação. É só uma ansiedade mesmo. Em si, que pode aparecer em qualquer momento. Sim. Mas como, às vezes, nós não estamos tão conectados com o nosso corpo, não percebemos, na verdade, é algo que nós não aprendemos a identificar. Assim, como que eu sei que eu tô com fome? Aonde que eu pergunto, né, no meu corpo? Eu sei que eu tô com fome porque já tá na hora de comer? Eu sei que eu tô com fome porque eu sinto a minha barriga roncando? Eu sei que eu tô com fome, algumas pessoas, porque eu já tô com uma dor de cabeça? Tá? Então, assim, e a ansiedade, se a gente parar pra pensar um pouco, os próprios sinais que a ansiedade também nos mostra, que eu sei que eu tô ansiosa, pode vir justamente nesse mesmo sentido, tá? Com as mesmas características de uma fome. Tá. Então, por isso que a gente fala tanto hoje em dia de fome emocional. Sim. Focando na questão da alimentação, existem outros aspectos emocionais que podem interferir nesse campo, além da ansiedade? Com certeza. A tristeza, o medo, tá? E uma coisa que eu acho bem importante falar, né, trazer para as pessoas enquanto aspectos psicológicos, é que é muito normal a gente sentir ansiedade, a gente ter medo nesse momento. Não brigar com as nossas emoções, mas sim reconhecê-las. Certo. Tem como a gente diferenciar a questão da fome emocional com a fome de verdade, com a fome real? Olha, tem. Mas esse é um processo que a gente faz, inclusive, em consultório. Eu também sou instrutora de Mindful Eating, que é você comer com atenção plena. Então, você comer com atenção, prestando atenção nos sinais do seu corpo, entendendo os sinais de fome e saciedade. Esse é um programa que nós levamos, na verdade, 8 semanas para ensinar as pessoas a diferenciar. Tá? É um processo completo, né? Isso, mas de um modo geral, o que eu posso trazer é que tentar prestar atenção mesmo, tentar se entender, tentar se conhecer durante esse período. Peraí, quais são os sinais de fome? O que é que eu sinto quando eu sei que eu de fato estou com fome? Por exemplo, eu acordei de manhã e eu estou sentindo a minha barriga roncando, eu tenho dor de cabeça. Tentar fazer mais ou menos um diferencial. O que é que quando eu tô com fome de fato, o que é que eu sinto? Pode até fazer uma listinha para isso. E quando eu tô ansiosa, o que é que eu sinto? E tentar aos poucos ir diferenciando uma coisa da outra. Certo. Esse é um processo, esse é um ponto que pode ser importante.
A gente está vivendo um momento, né, que é um momento de isolamento social, a gente está vivendo em quarentena aqui, principalmente no nosso estado, e tem muita gente que está falando assim, gente, eu não consigo fazer outra coisa a não ser comer. E muitas vezes nem tem a questão da ansiedade envolvida. O que é que a gente poderia explicar? Como é que a gente poderia explicar isso? Na verdade, é muito difícil que nesse momento não tenha um pouco de ansiedade envolvida. Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente pode falar de uma ansiedade normal, que é uma ansiedade saudável, tá? Que todos nós temos um pouco de ansiedade. E de uma diferenciar de uma ansiedade patológica, que nós chamamos. Que é aquela ansiedade já mais exacerbada que vai trazer, na verdade, prejuízo para a nossa vida. Sim. Tá? E como sai também um pouco da nossa rotina, e nós temos uma rotina, a maioria das pessoas tem uma rotina tão preenchida, com tanta coisa para fazer, o que eu vou fazer para preencher esse momento? Né? É algo que às vezes a gente come por isso. Sim, porque exato. eu tenho facilidade de estar em casa. Então, o que a gente pode fazer para isso é tentar pensar o que faz sentido para mim. O que faz sentido eu fazer nesse momento? O que me traz prazer além da comida? Tá? A gente tentar pensar isso até um pouco antes da hora que vem aquela vontade de comer. É o que a gente chama de repertório comportamental. Então, antes de sentir essa vontade de comer, se eu tiver um tempinho, eu parar e pensar, poxa, o que eu posso fazer em vez de comer? E não significa que em um momento ou em outro a gente não possa comer, beliscar alguma coisa, tá? Mas, de um modo geral, quais são as outras possibilidades que eu tenho? Certo. Essa relação com a comida, assim, né, nessa questão do ócio que a gente está vivendo, que algumas pessoas estão vivendo por não ter exatamente essa rotina, ela acaba também trazendo culpa para as pessoas. Poxa, eu não consigo me exercitar em casa, eu não estou fazendo nada, eu só como. Como lidar com essa culpa? Tá. Eu sou muito de uma linha que esse é um momento que não é um momento para a gente estar sentindo culpa. A gente tem que entender que, de fato, é um momento totalmente atípico, né? Para todas as nossas... Para todo mundo, para a população de um modo geral, é um momento atípico. Então, tenta se acolher e tenta entender o que está acontecendo com você nesse momento. Tá? A culpa, na verdade, quando a gente fala de culpa, a gente entra em um mecanismo que é um ciclo meio que interminável. Sim. A culpa, eu tô me sentindo ansiosa, eu tô sentindo ócio, não sei o que fazer. Eu vou e como. Quando eu como, se eu percebo que isso me traz uma culpa, a culpa me gera uma ansiedade maior. E às vezes, como é o modo que eu tenho para aplacar, digamos, essa ansiedade? Então, eu vou comer de novo. E daí, quando eu como, eu sinto culpa. E quando eu sinto culpa, eu fico ansiosa. Então, é um ciclo um pouco vicioso. Como que a gente pode tentar reverter, digamos, essa situação? A gente identificar qual que é o nosso gatilho. Ok, é o ócio. Se eu tô sentindo, se eu percebo que eu começo a comer por conta do ócio, tá? O que eu posso fazer no lugar de comer? E às vezes a gente tem a tendência a procurar coisas mirabolantes, assim, não, eu tenho que me exercitar e eu tenho que fazer uma aula inteira como essas lives, né, que estão acontecendo, que são ótimas. Mas se eu não consigo fazer isso, o que eu posso fazer no lugar disso? Algo que seja menor, dentro das minhas possibilidades. Eu acredito que esse não é um momento para a gente procurar, na verdade, coisas mega, assim, não é um momento da gente fazer grandes mudanças na nossa vida, se eu não tenho o hábito de fazer exercício físico. Mas começar aos poucos, é o que nós chamamos, assim, pequenos passos. E Marina, para a gente fechar, como então manter uma rotina minimamente dentro desses dias? É organizar mesmo o dia, ter hora para acordar, pensar em atividades para se fazer? Eu acho que é importante a gente manter uma rotina, mas ao mesmo tempo a gente ter flexibilidade. Eu acho que essa palavra é uma palavra bem importante para o momento. Ser flexível dentro dessa rotina. Não uma rotina de um modo mega engessado, porque isso vai me gerar, às vezes, mais ansiedade se eu não consigo cumprir com ela, tá?
Então, se permitir ter momentos de ócio, se permitir ter aquele momento de o que as pessoas chamam às vezes de uma escapada, de ter momentos de prazer mesmo, tá? Certo. Dentro dessa rotina. Então, eu acho que flexibilidade é uma palavra muito importante, que a gente vai ter que utilizar ela por um bom tempo. Exato. Para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para o pessoal de casa. Quando a gente fala sobre ansiedade, sobre emoções, alimentação, a rotina, né, dia a dia, isolamento, pegando essas palavras-chave, qual a mensagem, então, que você deixa para o pessoal de casa? Eu acho que esse é um momento que a gente não deve trabalhar com culpa, tá? Com um pesar. É claro que é um momento difícil, não está sendo fácil para a grande maioria das pessoas por ter que ficar em casa. É um momento que sim, que as pessoas vão ficar mais ansiosas. É normal a gente sentir medo. As emoções existem de uma forma geral em todos os seres humanos, tá? E todos nós estamos passando por isso. É normal sentir medo, é normal ficar ansioso diante dessa situação. E que você consiga tentar identificar um pouco o que eu estou sentindo, parar nesse momento, durante algum período do dia, e tentar se perceber, tá? O que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? E diante dessas respostas que talvez você consiga encontrar, tentar procurar alternativas para isso. O que eu posso fazer? Se eu me sinto ansiosa e eu como, qual o comportamento que eu posso ter que também me traga prazer e que seja uma alternativa possível para isso? E para fechar, eu acho que a palavra que eu já falei, que é flexibilidade, tá? Então, ser flexível nesse momento é muito importante, porque muitas vezes nós chamamos de resiliência também. Às vezes não é tão fácil, né? A gente sabe que em alguns momentos, e aceitar que alguns dias vão ser melhores e outros nem tanto. Mas pensar em cada dia como sendo um dia diferente. Cada refeição sendo uma refeição diferente. Então, se eu comia mais numa refeição anterior, se eu acho que eu exagerei em algum momento, que o próximo é um momento para recomeçar, para voltar para um equilíbrio. Tá certo. Marina, qual que são as suas redes sociais, seus contatos, se você quiser compartilhar com a gente, para o pessoal de casa aí que gostou do nosso bate-papo aqui, também puder acompanhar você aí nas redes sociais ou até mesmo marcar um momento com você, como é que pode fazer? O meu Instagram é marinafiuza.psicologia, Fiuza com Z. E o meu telefone de contato, que tanto para agendar, eu estou fazendo atendimentos online, tá? Às vezes as pessoas precisam nesse momento, né? Sim, e é importantíssimo, né? Que continue fazendo. Isso. E o meu telefone para contato é o 82, o código 99331-8279. Então, se você quiser acompanhar o trabalho da Marina, se você quiser conhecer mais, gostou aqui do nosso bate-papo, vai lá no Instagram, fala com ela, com certeza também lá tem o contato dela, tá aqui na tela, viu? Aqui, nesse ladinho, aqui, ó. Marina Fiuza, com Z.psicologia. Marina, muito obrigada, tá? Bom dia para você, boa semana. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, por esse espaço de falar um tema que é tão relevante, né? Que as pessoas realmente estão passando por essa situação, e agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Bom dia. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada a você também que ficou aqui ligadinho com a gente. Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã ao vivo. Tem mais programa bem assim. E agora, para a gente fechar o nosso programa, tem mensagem do psicólogo Carlos Gonçalves, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau. Até mais. O medo é uma emoção básica, primária e instintiva. Acompanha o homem desde o início de sua existência, como um mecanismo de defesa para a sobrevivência. Quando passamos ou sabemos que iremos passar por uma situação que interpretamos como perigosa, estímulos são enviados ao nosso cérebro, como um sinal de alerta. O cérebro, então, como uma resposta de sobrevivência, aciona diversas áreas que nos preparam para enfrentar aquela situação através de um entre dois comportamentos,
reflexo: lutar ou fugir. Se notarmos que estamos encurralados, optaremos por lutar. Já se houver tempo, fugir será normalmente o comportamento adotado. O comportamento humano é baseado através de experiências que passamos e a maneira como as interpretamos durante toda a vida. Em todas as situações surgem pensamentos em nossa mente, advindos de nossa vivência, que nos farão reagir àquilo que estamos passando. Alguns destes pensamentos podem não estar de acordo com a realidade, evocando sentimento e comportamento inadequado. Ao nos depararmos com algo interpretado de maneira errônea como sendo altamente perigoso, surge algum pensamento que faz com que achemos que nossa sobrevivência será afetada. Nesse contexto, o comportamento mais adotado é o de fuga. Ao fugirmos do que nos causa medo, sentimos um alívio imediato. E como um reforçador, a tendência é que voltemos a fugir sempre que esse perigo aparece, ou seja, sempre que interpretamos algo novamente como algo perigoso, tenderemos a fugir. A forma mais eficaz de superarmos é enfrentá-lo. Para isso, é preciso muitas vezes a ajuda de um bom profissional.